Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Vamos falar um assunto hoje muito interessante, que é informações através da psicografia. Muitas pessoas têm esse dom mediúnico de obter informações através do mundo espiritual. E então eu estou hoje aqui com uma escritora que já está no seu 24º livro, Todos através de psicografia, que é a Mônica Antunes Ventre. Ela que tem aí resumindo o currículo, pedagoga com especialização em deficiência mental, formada já há 34 anos, 34 anos, pós-graduação em gestão escolar, funcionária pública trabalhando com crianças especiais e ainda também tem o dom da mediunidade da psicografia, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse dom e as informações que chegam a ela. Sempre é muito curioso, muito interessante, porque através também da psicografia, muitas vezes, tem a precognição, né? Você Sim. tem também a premonição, digamos assim, né, de ter informações do que pode vir a acontecer. Bom, esse é o tema de hoje. Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica moderna da terapia ortomolecular, que é com reposições via derme de oligoelementos, trazendo enormes benefícios na saúde física, mental e também espiritual. Ele tem cursos na França, na China, na Bélgica, no Brasil, um grande estudioso, um excelente ortomolecular, tem a clínica em São Paulo, abriu a clínica em Santos. Se você quiser saber muito mais, acesse o site santiniortomolecular.com.br. Para quem quiser uma avaliação em Santos, é só ligar no telefone 3232-1909 na telinha. 3232-1909. Em Santos fica na rua Júlio Conceição 209 e ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia. Fala que viu no Fronteiras da Ciência, o mesmo preço de antes da pandemia e pode ainda pagar em até 10 vezes no cartão. Mônica, obrigado por ter aceito o meu convite aqui. Nós vamos falar dos seus livros, desse seu dom mediúnico e eu quero, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, saber como tudo começou na sua vida. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque sempre fui fã do programa, né? E hoje estar aqui para mim é uma alegria muito grande. Realmente, e para mim é uma honra. Admiro muito, sigo realmente todo domingo, entendeu? E hoje estar aqui para mim é uma felicidade. Muito obrigada. Que bom, eu que agradeço. Olha, eu acredito que a minha sensibilidade realmente ela é uma questão já de programação reencarnatória, né? Embora... Você nasceu em berço católico, né? Nasci em berço católico, estudei em colégio de freiras, né? E minha avó espanhola, Nunca aceitou isso, né? Não, primeira comunhão, segui todos aqueles, né, Sim, batizado, mas o que acontece? Eu tinha uma intuição muito forte, né? Eu tinha... mas eu acho que o que mais me marcou foram os meus sonhos mesmo, né? Foram eles que me chamaram a atenção. Antes da psicografia. Antes da psicografia. Começaram os sonhos. Começaram os sonhos. E eram sonhos que eles me fizeram refletir muito, porque nos sonhos eu conversava com algumas pessoas que eu sabia que já eram falecidas e eu não achava aquilo natural. Porque eu tinha consciência de que ela era desencarnada, né? Então, aquilo, de certa forma, eu falei assim, mas como é que pode? Né? Assim como eu tinha alguns sonhos que eu estava no local antes mesmo de acontecer. Mas eu posso falar que os meus sonhos, para mim, pelo menos, eles eram traumáticos. Porque, geralmente, eu sonhava com o cemitério, né? Depois de algum tempo, eu vim realmente entender que a questão do cemitério é de que eu iria estar falando com os mortos. Com os desencarnados. Com os desencarnados. Então, realmente, hoje é a leitura que eu faço dos sonhos que eu tinha. Hoje você fala muito com um determinado espírito, são outros espíritos, mas Sim. O que você mais se comunica é com o Július. É o Július. Espírito Július, que te traz, ele não só dita livros para você, Sim. como também traz mensagens. Ele traz mensagens, ele me orienta na minha vida, né, como tipo assim, como muitas vezes eu devo agir,
às vezes, assim, olha, determinada coisa não vale a pena você pensar nisso, deixa para o futuro, ele vai me dando também puxões de orelha, né? Existem algumas questões que ele é o coordenador dos trabalhos, né? Mas eu já recebi livros de outros espíritos. E vou te falar, eu acho que o Júlio também interferiu em mim, porque ele falou, ó, arruma um espaçozinho no mês de maio para a Mônica, porque eu estou já com a programação bem extensa já. Tá né? vendo? E eu fui reservando uma data e mantive ela para trazer você aqui e contar toda essa tua experiência. Eu acho que foi o Júlio que segurou tudo isso. A espiritualidade deu uma força. Deu uma força, né? Mas antes dos livros, esses meus sonhos que eu comecei a ter, eles eram, como eu falei mesmo, traumáticos. Então, assim... Por que traumático? Conta um traumático. Eu vou dar a experiência que eu tive de um sonho com um tio meu. Né? Eu moro numa casa... Nem sempre é com parente. Nem sempre é com parente. Tá. Eu moro numa casa e da minha casa dá para ver a área de serviço da onde esse meu tio morava com a minha tia. E uma determinada noite eu vi meu tio... Em sonho? Em sonho. Carregando uma camisa listrada num cabide. Já estava desencarnado. Já estava desencarnado. E eu achei estranho, porque da minha casa eu vi ele passando com a camisa, e sabe aquela coisa de sonho, você vai, fui, você aparece né? lá, né? Aí estive lá com ele e falei assim, tio, o senhor por aqui? Aí ele falou assim, vim pegar uma camisa. Aí ele falou assim, eu quero que você diga, aí ele disse o nome dos meus primos, que eu estive aqui. Que eram filhos dele. Que eram filhos dele. Quer dizer, era uma mensagem para os filhos dele. Para os filhos dele também. Ele falou assim, eu quero que você diga para eles que eu estive aqui. Eu falei assim, e por que o senhor apareceu para mim? Aí ele falou assim, porque só você acredita nessas coisas. E aí ele continuou segurando a camisa e desapareceu. Mas 3 dias depois, um tio meu, por parte de pai, desencarna de um infarto fulminante e é enterrado com uma camisa listrada. Né? Ou seja, aquele meu tio, ele veio pegar a camisa, simbolicamente, para o meu outro tio. Né? E eu perguntei depois para minha tia, que era casada com esse meu tio que veio pegar a camisa, né? Eu falei assim, tio, ele gostava de listrado? Ele falou assim, não, ele detestava. Então, ou seja, não era para ele. Não era para ele, né? Estava levando mesmo. Então, esse foi um dos sonhos que já fazem mais de 30 anos, e eu ainda lembro. Até então você não sabia que você tinha o dom Jamais. da psicografia? Não sabia. Isso veio acontecer quando? Em 2010. Eu tenho uma pessoa da qual eu confio muito e gosto, né? Do qual eu conheço também. Do qual você também conhece. Mas não vamos falar quem é, né? Não vamos falar. Mas é uma pessoa maravilhosa. Muito confiável. Muito... Sem dúvida. E eu procurava me orientar com ela. Ela é presidente de um centro espírita. E eu conversava com ela. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, tudo isso que você está me dizendo, você pega e você anota. Quem sabe isso não deu um livro. Só que ela não comentou em psicografia, né? Mas aquilo ficou martelando como psicografia. Mas eu falei, bom, aí estava próximo do lançamento do filme do Chico Xavier, né? E eu e minha irmã fomos ver, né? E eu passei mal dentro do cinema, né? Porque, não sei se você chegou a ver o filme, ele começa com o lápis fazendo, né, os escritos, né? E a hora que eu vi essa parte no filme, aquilo me deu um pânico. Eu falei assim, não, Raquel, minha irmã, eu vou sair daqui porque eu não estou me sentindo bem. E aí eu comecei a me acalmar, ela falou, não, fica calma. Bom, aí estávamos próximo à Páscoa e foi num domingo de Páscoa que veio minha primeira psicografia, né? Aí o Július, embora ele ainda não tivesse dado o nome para mim... Você não sabia que ele chamava Não Július? sabia Július, né? É um pseudônimo, né? E ele falou assim, olha, nós temos um trabalho no bem e a partir de agora a gente vai desenvolver esse trabalho. Aí eu peguei essa psicografia, embora... Porque a gente tem aquela coisa da negação. Não, imagina, quem sou eu? É fruto da minha imaginação, da minha imaginação. É o que mais passa, né? É. Isso aí é coisa da minha cabeça. Mas eu levei para essa pessoa ver. Ela falou assim, eu falei, isso daqui é uma psicografia? Ela falou assim, não tenha dúvida. Ela falou assim, agora... Aí ela me deu a orientação de estar sentando no mesmo dia e horário, né, para ver se viria mais alguma coisa. Então eu procurei estipular de segunda-feira, né, e eu comecei a fazer fazer o evangelho, né, porque eu sou espírita desde os 18 anos, são 40 anos dentro do espiritismo. E eu comecei Você entregou a sua idade, né?
Eu entreguei, mas não faz mal. Por soma, a gente acha a sua idade agora. Não tem problema. Não tem problema, então tá Não bom. tem problema. A vida é eterna, então não tem problema. Tá, e aí eu comecei a receber mensagens de parentes, né? Eram exercícios mediúnicos, só que, por exemplo, a coisa se dava dessa forma. Eu trabalho com escola, né? Sou professora, então eu começava a pensar numa pessoa que trabalhava comigo. Alguma criança? Não, funcionário. Funcionário, professores. E aí vinha uma mensagem para aquela pessoa, mais ou menos em torno de 3 mensagens. Só que para mim, a psicografia é uma coisa muito fácil de ser feita, né? Eu não tenho dificuldade, né? Mas a minha maior dificuldade era entregar essa psicografia. Porque a pessoa sabe se a pessoa aceita, acredita, né? Justamente. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive. E você entregou para algumas pessoas? Para várias pessoas. Para várias. Só que eu não sabia, porque geralmente quando a gente vai no centro espírita e você quer receber uma mensagem, geralmente as pessoas perguntam a data de falecimento, o nome completo, né? Pelo menos alguns dados. Só que eu não tinha nenhum desses dados, né? E aquilo vinha, o nome da pessoa, quem era. Eu lembro que a primeira psicografia que eu entreguei foi para... E não tem dúvida de que é uma psicografia, pois né? é. Porque vem nome dos parentes daquela pessoa que você nem sabe, justamente. Né? E eu lembro que a primeira psicografia que eu entreguei foi para minha coordenadora. Aí eu falei assim, olha, você me desculpa, sabe, eu não... Mas assim, veio essa mensagem aqui para mim, aí quando ela falou assim, não, é isso mesmo. E aí eu comecei a adquirir confiança, né? E, inclusive, essa pessoa da qual me orienta, eu falava assim, como é que eu devo proceder quando eu vou entregar uma mensagem para uma pessoa? E ela falou ela já tem muita experiência nesse assunto. Ela tem muita experiência, e ela falou assim para mim, é uma coisa que realmente eu uso muito. Ela falou assim, fale assim, essa mensagem veio da minha mente e do meu coração. Cabe a você acreditar ou não. Dá rima ainda. Não é? É bonito, então, bonito. Né? Eu fiquei, sabe assim... Bacana isso. Foi muito interessante desde então não parei mais, são 14 anos na psicografia. E a mensagem vem a qualquer instante para você? Geralmente ela vem, os livros eles têm dia e horário, né? Eu sou muito disciplinada. Você educou o Július. Foi uma troca. Eu eduquei ele e ele me educou, né? Eu acho que na realidade ele me educou. E é uma troca e geralmente assim, por dia eu faço um capítulo, né? Então, geralmente os livros eles têm mais ou menos 400 páginas, né? Que eu psicografo. Agora eu já consigo fazer no computador, mas até o 7º livro eu fiz à mão. E aí eu tinha que passar para o Word, né? Agora eu já consigo fazer, ainda bem, no computador. Já são 24 livros? Já são 24 livros. No próximo bloco a gente vai mostrar pelo menos esses 3 que estão aqui. Tudo tá bem. Bom? Ok. Até falar um pouquinho também, porque são livros de história. E relatos verídicos. Relatos verídicos. Sim. Né? Isso. Porque aí você pega coisas, por exemplo, o 3º livro, que vem da Roma Antiga. Da Roma Antiga. E tem muitos detalhes da Roma Antiga aqui, né? Muito. É um livro histórico. Do qual você nem tinha conhecimento dos detalhes. Ou se tive, esqueci. Ou você esqueceu, tá certo. Mas voltando assim, você sente quando o Júlio está próximo de você, não? Eu tenho com relação à minha mediunidade, particularmente, eu não acredito que ela seja só de psicografia, né? Porque uma outra característica que eu tenho é cheiros, né? Então, por exemplo, assim, quando a minha mãe está perto, eu sinto cheiro de talco. Né? Porque minha mãe usava muito talco, né? Então, os cheiros eles são uma característica da qual eu consigo identificar muito. A minha avó, ela tem um cheiro característico, sabe? Assim, não sei, é uma coisa minha. Eu sei quando ela está perto. E o Július? O Július não. O Július é a clareza mental que ele procura me passar, né? Ele tem acho que é uma didática mesmo, né? Uma metodologia da qual ele procura canalizar para mim. Como que eu devo agir, proceder? Porque, por exemplo, aqui a gente está na televisão, são milhões de pessoas vendo a gente, né? É um meio de comunicação fantástico, que é a televisão, né? E é um momento importante, por isso que eu pergunto, será que o Júlio está aqui nesse momento, te acompanhando? Eu acredito. Pelo menos eu pedi. Falei assim, por favor, você esteja comigo lá, você me acompanha, você não me deixa sozinha, né? Ilumina a minha mente. Eu acredito que, na verdade, não seja só ele que esteja aqui, acho que é mais gente. É mesmo? Eu sinto. Até uma coisa que eu acho interessante, para quem tem clara audiência, que ouve, né, vem na sua cabeça as informações,
que você está andando na rua, de repente você pode deparar com uma mensagem para alguém, isso acontece? Já aconteceu... O Júlio chegar e falar, olha, né, manda esse aviso para tal pessoa. Eu tenho algumas experiências, por exemplo, assim, de condutas de algumas pessoas, né? De que você não conhece? Que eu não conheço, né? Tá. Então, o que acontece? Às vezes a gente... Porque a gente tem que filtrar muito aquilo que a gente pode também dizer, né? Então... Você não diz tudo, então? Não dá para dizer tudo assim. Se eu tenho uma intimidade, eu até digo para a pessoa, né? Às vezes na escola, que outro dia eu tive a informação, eu passei mal em casa, né? E eu recebi a mensagem, eu pensei numa pessoa que trabalhava comigo, né? E eu me senti mal e veio um nome, e desse nome era para mim dizer para essa pessoa que ele estava bem e que ele tinha saudade de todos, né? Mas era uma coisa que eu estava em casa, sem nada programado, né? E eu fui para a escola com essa mensagem, essa incumbência. Eu falei assim, olha, me chama aquela pessoa, por favor, eu tenho um recado para ela. Né? Eu falei assim, será que ela acredita? Ainda procurei me certificar. Aí, daqui a pouco, vem um funcionário, eu falei assim, olha, quem é, né? João, no caso, né? Ele falou assim, é um primo meu, né? E eu falei assim, mas como foi que ele desencarnou? Porque assim, eu recebi essa mensagem, ele falou assim, olha, ele estava andando e ele teve um infarto fulminante na rua e não se despediu de ninguém, né? E depois disso, aí ele falou assim, vim ter agora a mensagem através de você, depois de 3 anos. Então as coisas elas acontecem. E o que ele dizia nessa mensagem? Ele dizia que ele estava bem, que ele tinha saudade de todos, mas assim, era uma... E esse rapaz, ele era muito parecido com a pessoa com esse primo dele. Então na hora que eu vi, eles se pareciam muito, né? Os dois usam óculos, então eu fiquei meio confusa, né? Então assim, as coisas elas vão acontecendo, mas assim, muitas vezes inesperadamente. Eu consigo, já tive várias mensagens, outro dia de um rapaz que é amigo do meu esposo, eu estava em casa também, ele falou assim, olha, é para você dizer para ele que os avós dele estão juntos. E eu, por mais que ele seja conhecido nosso, amigo, eu falei assim, olha, eu tenho um recado para te dar. Aí ele falou assim, não, pode falar. Eu falei assim, né? Eu fico meio ansiosa. Ele falou assim, olha, é para dizer que os seus avós estão juntos, para você não ficar preocupado. Ele fez assim, até com a mão na cabeça, ele falou, não me diz. Ele falou assim, eu rezo toda a noite para que isso aconteça. Mas por quê? O que tinha acontecido com os avós? Não, porque morreu primeiro o avô e depois a avó. E eles eram muito unidos. E esse neto, ele queria ele falou assim, por favor, eu só queria que eles estivessem juntos. E ele rezava toda noite, e aí veio essa mensagem e falou assim, não, fica tranquilo que eles estão juntos. Mônica, a gente vai continuar no próximo bloco então? Pois não. Falar um pouquinho também dos livros. Pois não. Né, da narrativa aqui. Sim. Ok? A gente volta já. Olá, estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com a pedagoga, pós-graduada em gestão escolar e médium de psicografia, Mônica Antunes Ventre, que também é escritora de diversos livros, todos psicografados, a maioria do Espírito Júlio. Estamos falando sobre isso hoje e sobre as informações que são obtidas através não só da psicografia, mas também da clareaudiência, né? Porque acontece muito isso com ela. Vamos falar um pouquinho dos livros. Primeiramente, alguns livros são de ficção, que o Júlio próprio escreveu, Sim. E outros é história verídica. História verídica. No caso, agora eu estou trabalhando no 24º livro. Já está no 24º? 24º livro. Deixa eu só, antes de falar do 24º, eu vou mostrar o primeiro, que é Notícias do Coração. Né? Esse livro aqui, esse livro é uma história também? É um romance? É um romance, conta a história da Juliana, que ela é uma jornalista. Tá. E ela se vê diante de uma notícia que ela jamais imaginava poder dar, né? Ok. Aí tem o segundo, Nas Montanhas do Tibete. Você falou que até a capa do livro desse caso aqui, o Júlio escolheu que tinha que ser essa capa. Também é um romance. O título é um romance, Uma particularidade, no caso As Montanhas do Tibete, conta a história da Luísa, né?
que ela, após uma traição, ela resolve viajar para o Tibete para tentar encontrar algum significado para a vida dela. Né? Oi? Apaziguar o coração. Apaziguar o coração. E ela, só que lá ela não apazigua muito, porque ali ela encontra uma outra história de amor que muda completamente a vida dela, né? E esse também é de ficção. Que esse também é de ficção. Mas a particularidade desse livro, na realidade, foi o que aconteceu comigo, foi que quando eu psicografei ele durante 4 meses, eu me alimentava de arroz branco e chá, como os monges. E por quê? Porque eu fico muito envolvida com a questão do livro. E eu nem gosto de arroz branco, mas eu passei durante 4 meses a me alimentar como os monges. O arroz, e eu tomava garrafas daquele chá, chá mate e tudo, e aquilo me dava uma saciedade que eu vivi, de certa forma, assim, num retiro espiritual enquanto eu fazia esse livro. Legal. Nossa, eu gosto muito de arroz branco. Quando eu fui para o Japão, eu engordei só de comer arroz branco, que lá tem o furikake. Furikake, os japoneses que estão me vendo sabe. É um temperinho que você coloca no arroz, que é de algas ressecadas, peixes. Nossa, fica muito bom. Muito bom. Voltei 2 quilos mais gordo. Diz que japonês é magro por causa da alimentação. É nada, eu voltei gordo. É carboidrato. Carboidrato. Vamos ao 3º livro, que esse é uma história real. Essa é uma história real. Uma história real. Não sei se podemos entrar na particularidade que a sua irmã me contou ou não. Podemos, à vontade. Então tá bom. Mas vamos falar primeiro da história da Rebeca, né? Esse aqui se passa na Roma Antiga e era uma mulher muito à frente do seu tempo. Esse é uma trilogia. Ele conta, ainda tem o 2º e o 3º, ele conta a história dessa personagem mais 2 encarnações. Dando continuidade, então. Sim, dando continuidade. Tá. Todos é da Lumen Editora? Lumen é um selo da Boa Nova Editora. Tá. Os 3 foram editados por essa editora. E onde se compra os seus livros? Olha, tem na Amazon. Na Amazon. Tem mesmo na Boa Nova, se você vê pelo site. Então, escrever Boa Nova no Google, você vai entrar na editora e pode comprar os livros. Só colocar o nome dela, né? Mônica, né? Que você já vai aparece. Achar. Mônica Antunes Ventre, você já acha os livros dela. Ou na Amazon, para quem está acostumado, né? Isso. Mas desse livro aqui, a sua irmã me contou um detalhe que você se emocionou quando ela falou, que eu percebi. Eu chorei muito quando eu terminei esse livro e eu vivi a história, palavra por palavra, desse livro. Eu me vi nessa história. É uma história que tem um significado muito grande para mim. Acho que dos 24 livros que eu fiz, né? Esse foi o mais tocante. Esse foi o que mais me representou. Bom, o motivo disso? Eu acho que eu tenho muita ligação com a personagem. Você acha que você foi a Rebeca? Eu acredito que sim. Você foi a Rebeca? Eu acredito que sim. É um vínculo muito grande que eu tenho com essa personagem, porque assim, somos muito parecidas. Será né? que o Júlio contou a tua história, então? Eu acredito que ele ainda tem até mais para contar, mas por enquanto por enquanto nós ficamos nesse primeiro livro e alguns personagens realmente eles são de pessoas que no momento também são do meu convívio, né? Então eu percebo isso pelas características, no modo do meu relacionamento com essas pessoas. São muitas coisas parecidas que nós temos, iguaizinhos desse livro, né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, é uma história real. Mas que nem aqui, vem muitos detalhes, por exemplo, da Roma Antiga, Sim. ou hábitos, principalmente hábitos, né? Justamente, Quando Júlio dita isso para você, você acredita ou vai pesquisar? Eu fui pesquisar, né? Porque essa aí se passa no ano de 250 depois de Cristo. Época de Constantino, né? Ainda não era Constantino. Não, 400 Constantino. Isso, né? Porque era era a época da perseguição aos cristãos, que era Diocleciano, né? Que fez aquela carnificina. E a Rebeca, ela veio nos mostrar, tipo assim, a história é muito, para mim, emocionante, porque embora ela era à frente do tempo dela, e a mãe queria casá-la, né? Justamente para tirar essas ideias da cabeça dela. Você não vai dar spoiler, né? Senão a pessoa não pode? Não pode dar spoiler. Então não vou dar. Não, senão as pessoas não... Você pode fazer a sinopse. Já me empolguei. A sinopse, mas não spoiler. E aí é uma questão assim, e é nessa particularidade de viver um pouco à frente do seu tempo e de acreditar em outras questões. Ainda mais naquela época, né? Justamente. Foi onde eu mais me identifiquei mesmo. Entendi, bacana.
Você se emociona quando você Me fala emociona. disso? É? Você se É sente porque mesmo, eu sinto ela em mim. Eu sinto ela em mim. Eu acho que nós temos muito em comum, e assim como a continuação desse livro, mais ainda, é uma personagem que eu acho que realmente a gente tem muita coisa em comum. Bacana, estou vendo que você fica emocionada, dá para perceber. Dá pra perceber. Você leva puxão de orelha também do espírito, Júlio? Bastante. É? Na verdade, Eu lembro que o Chico Xavier falava isso, né? o Júlio ele não é de falar muito, né? Ele fala o que precisa ser dito, né? E algumas histórias que às vezes que acontecem, por exemplo, outro dia um puxão de orelha que eu tive foi, eu estava indo ao supermercado, né? E eu vi uma situação da qual eu vi um senhor sentado num bar, era muito cedo, né? E eu, assim, a gente não quer se intrometer, né, dar opinião na vida dos outros, mas eu fui, aí quando eu voltei ele continuava sentado ali. E eu pensei assim comigo, nossa, puxa, mas a essa hora, já sentado num bar... Já bebendo, né? Aquela coisa, ele falou assim, então... Aí entrou o Júlio. Aí entrou o Júlio, aí ele falou assim, eu falei assim, falar da vida dos outros também não é bonito. Você ouviu ele falar isso para você? Então, a partir desse dia eu já não olho mais para o bar e quando e você nem anda nada. na rua, ele já te mandou dar mensagem para alguém? Ele procura, assim, orientações a respeito de... geralmente são pessoas do meu trabalho, Do convívio. Do meu convívio, né? Então, existem algumas questões, por exemplo, assim, a minha diretora, eu tinha falado para assim, olha, quem sabe se não, daqui para frente você não vai estar com algum bebezinho, alguma coisa? Não, isso não. Eu falei assim, mas procura ter atenção, né, ver os sintomas. E realmente, em 2 semanas, ela falou assim, olha, mas bem que você me disse que aquilo ali... E agora ela engravidou? Ela engravidou, né? Hoje a menina tem 8 anos, né? Então é uma coisa da qual a gente... E às vezes algumas questões de saúde, né? Nem sempre eu procuro entrar muito nessa questão da área da saúde, porque eu acho muito particular, mas ela falou assim, olha, procura às vezes, né, a pessoa dar mais atenção a algumas coisas. Agora aqui, no seu currículo, diz que você é funcionária pública, trabalha com crianças especiais e também é pedagoga com especialização em deficiência mental. No âmbito espiritual, você procurou saber essas doenças que afetam mais o cérebro? Sim. Né, como, por exemplo, o próprio Alzheimer, esquizofrenia... Ou até mesmo autismo, que nós fizemos alguns programas sobre autismo recentemente. Eu acompanhei os programas que você foi e assim, eu tive um caso em 2010, do qual, embora especialista, mas nem sempre a gente sabe tudo, né? Eu tinha muita dificuldade em lidar com esse caso, né? E eu estava numa sala reservada com esse aluno, porque realmente eu não estava sabendo mais como lidar com ele. E eu perguntei, na época o Júlio ainda não havia me dado o nome dele. Mas o que ele tinha? Autismo? É autismo, tá. Mas um grau severo. E que idade mais ou menos? 5 anos. 5 anos, pequenininho. Pequenininho. E só que ele não parava, né? Ele realmente, assim, ele era muito ativo, né? E assim, ele tinha muito pouca atenção, né? O foco dele era muito pouco, então ele ia para cá, para lá, para cá, para lá. E eu lembro que por exemplo, eu não sabia mais o que eu poderia estar fazendo para ajudá-lo. E eu perguntei, eu falei assim, meu Deus, o que é isso do autismo, né? E na hora veio a resposta assim de que dos Júlios, né? Que os autistas são espíritos que não queriam reencarnar. Né? Isso falou a doutora Regina. Aqui, por isso eles se negam ao contato social, ou seja, é uma encarnação, uma reencarnação, da qual eles têm uma negação. Ou seja, eu não queria vir, né? Então, mas muitos acontece, por exemplo, é uma reencarnação compulsória, né? Olha, não tem escolha, você vai ou você vai, né? Porque o que acontece? Os débitos que todos nós angariamos de vidas passadas, fazem muitas vezes com que essa reencarnação ela não seja benquista, né? Eu não quero muitas vezes encontrar com aquele inimigo meu. Ou não quero passar por isso. Ou não quero passar por isso. E aí existe... Só que assim, existe também um tempo para você permanecer do lado espiritual,
né? Não é como a gente quer, né? Então, o que acontece? Existe, fala assim, olha, agora o teu tempo já deu. Então, você vai e vamos tentar reaver tudo que você fez numa outra vida, tentar equacionar, né? E então essa foi uma das mensagens que eu tive a respeito de doenças, transtornos mentais, né? Mas cada doença tem um motivo diferente? Por exemplo, o Alzheimer. Eu acredito que assim, todas têm um fundo espiritual. Afinal, nós somos espíritos encarnados, né? Então, as doenças, por mais que muitas vezes sejam vício, né? Ou da bebida, ou do cigarro, o que quer que seja, elas são de cunho espiritual, né? Porque você acaba, o que você sente, ou a sua frustração, ou a sua dependência, colocando nisso, né? Então, eu falo, não existem doenças, existem doentes. Né? O que acontece? Um livro que eu fiz sobre o Alzheimer, porque geralmente eu começo a ficar envolvida com a história do livro uns 3 meses antes, né? E quando foi do Alzheimer, eu questionei para o Júlio, né, sobre o que era. E ele colocou numa frase, do qual até tinha uma certa dificuldade em entender, ele colocou assim, que o Alzheimer, ele é esquecer de si mesmo para voltar à sua essência, né? Pelo menos com relação ao livro foi isso que me foi dito. Ou seja, a personagem do livro, ela foi na Segunda Guerra Mundial e ela começou a perder aquelas pessoas do núcleo dela. Qual que é esse livro? Não, esse ainda não, esse ainda vai demorar. Vai ser publicado ainda. Esse ainda vai ser. Só que diante está no prelo mental. E ela começou a se distanciar da realidade. Porque aquela realidade que ela vivia não era interessante mais para ela. Então, a explicação que me foi dita foi o quê? Que o Alzheimer é um distanciamento da realidade porque aquela realidade já não é mais interessante. Então, eu vivo do passado, né? Eu volto à minha essência, eu volto ao que fazia sentido para mim. Entendi. Certo? Então, eu acredito, pelo menos com relação a essa história, que tem tudo a ver, né? Assim como eu tive também com relação à esquizofrenia, né? Um outro livro que eu perguntei o que era a esquizofrenia. Sempre para o Júlio. Até então foi o Júlio. Para quem pegou o programa agora, Júlio é o espírito que dita tudo para ela, que né? Dita, né? Tá. E a esquizofrenia, ele me disse que é quando a mente se recusa a aceitar o que lhe é imposto, né? Então, essa questão, ou seja, a personagem, né, assim como talvez muitas pessoas passam, ela tem uma relutância em aceitar aquela realidade, né? Tá. Então, aquela realidade para ela não é interessante. Então, eu vou viver de acordo com o que eu penso. Do que eu quero. Do que eu quero. Do que eu quero, entendi. Bom, a gente está no fim do segundo bloco e eu vou chamar então a agenda do Fronteiras da Ciência. Vou pedir para o Léo colocar aqui a nossa agenda do Fronteiras e a gente vai continuar o nosso bate-papo no terceiro bloco. Tem mais um bloco para a gente conversar aí e também passar o contato dela, viu, pessoal? Tem o contato aqui da minha convidada, a Mônica, tá bom? Então vamos lá, começar com a farmácia Homeofórmula e a dica da semana é o Lipofer, que ele faz a reposição de ferro e sem sabor metálico, Lipofer. O ferro é essencial para a formação da hemoglobina, bem como para o bom funcionamento do metabolismo, divisão celular, transporte de oxigênio e fortalecimento do sistema imunológico. O Lipofer é um ativo versátil que pode ser incorporado nas mais diversas formas farmacêuticas, como cápsulas, gomas, solução e por aí vai. Para saber mais sobre esse produto ou outros produtos, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga. E tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 149. Segundo comunicado vem do espaço Teravitas. Se você quer aprender a manipular as energias, resolver questões particulares ou mesmo tornar-se terapeuta, adquirindo uma nova fonte de renda, que tal se transformar em radiestesista?
O Teravitas ministrará um curso de formação em radiestesia. É uma boa oportunidade, hein? Não deixe passar essa chance de aprender um dos mais espetaculares instrumentos de cura e transformação. Vai ser num dia único, 19 de maio, domingo. Tomou nota? 19 de maio, domingo. Inscrições pode ser pelo site teravitas.com.br ou mesmo pelo WhatsApp 13 99 141 75 72. Vou até repetir. 99 141 75 72. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que tem um convite especial. Todos estão convidados para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos da prosperidade para a autodescoberta e crescimento. Olha, mais informações pode ser na Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann, 17, ou em qualquer Seitonoye, pertinho de você tem Seitonoye, em vários pontos do litoral de Santos, daqui da Baixada, né? Ou pelo telefone, se achar mais prático, que é o 13 3232 6687. Repito, 3232 6687. E a gente volta com a Mônica, é rapidinho. Olá, amigos telespectadores, já estamos no nosso terceiro e último bloco hoje conversando com a Mônica Antunes Ventre, ela que é médium da psicografia, também, claro, é audiência, e além disso ela tem um vasto currículo aí, mas resumidamente, pedagoga e pós-graduação em gestão escolar e cuida de crianças especiais, né? Muito bem, esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que continua com os melhores preços em muitos artigos, como vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, imagens de orixás, dos deuses de Wicca e muito mais. Além dos banhos e ervas e os banhos líquidos para limpar e atrair boas energias. E nessa semana tem aí mais um lote, sempre chega lote de pedras, brutas, roladas, peças feitas de pedra. E a purpurita sempre está lá porque é a pedra do ano, para você ter a pedra do ano que foi indicada pelo nosso amigo Américo Barbosa. Eu prometi que ia trazer o Américo Barbosa no meio do ano, preciso trazê-lo aqui ainda, viu? Bom, onde fica a loja Mago Merlin? Lá do André e das meninas, é na rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga. Guardou o endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga. É uma rua que é assim, ó, do ladinho do Shopping Miramar. Ah, devo aproveitar também, Mônica, e dar o seu contato. Vou deixar 2 contatos seus para quem quiser mandar uma pergunta para ela. Né? Vou deixar claro que nesse momento você não está fazendo psicografia para ninguém, porque você tem a sua vida profissional, né? É. E ela se dedica... Apesar que quando elas têm que vir, elas vêm. Quando elas têm que vir, elas vêm. É. Então tá bom. Então vamos deixar o contato da Mônica. 2 contatos. Primeiro o WhatsApp, né? Vou pedir para o Léo colocar aí, que é o 13, da Mônica aqui do meu lado, tá? 99 774 3029. Vou repetir, 99 774 3029. Prefira escrever e-mail, é só colocar lá no e-mail monica.ventre@gmail.com. OK? Fácil, né? monica.ventre@gmail.com. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, no finalzinho desse bloco eu volto a repetir o contato da Mônica, mas pega a canetinha aí para anotar, tá bom? Bom, Mônica, vamos lá. Você ia falar também do 4º livro, que é muito interessante. O 4º livro é uma história que ele já vai ser lançado, né? Ele conta a história, o resumo é 2 médicos, um acredita na medicina tradicional e a outra na espiritual, são pai e filho. Mas no final eles veem que uma complementa a outra. E eu acho, assim, como eu tenho visto, acompanhado alguns estudos, que eu acho que a função da medicina realmente ela está cada vez mais ligada à questão espiritual, né? Muitos os próprios médicos, né? Eles realmente têm essa questão já mais clara, né? De que uma auxilia a outra, né? E é disso que trata esse novo livro, né?
E eu acho muito interessante porque... É o Júlio ou é outro esse? Não, esse ainda é o Júlio. A partir do 6º livro é que nós temos a presença do Eduardo, né? O Eduardo é um rapaz que desencarnou na década de 80. Recente. Até. E hoje ele dirige um hospital espiritual numa colônia que ele mesmo vai falar, de dependentes de drogas. Né? Então ele vai contar a história dele e vai contar como esses espíritos que se viram envolvidos com essa questão são recebidos no plano espiritual e o tratamento que é feito com eles. Porque continua o tratamento lá. Continua, né? O tratamento. O tratamento, ele na realidade... Deixa claro para o pessoal que não é espírita, né? Que Sim. todos os problemas que você traz nessa vida, quando você desencarna, Sim. você os carrega, né? Sim. E você continua hospitalizado se for problema de saúde. É uma questão que, nesse livro que o Eduardo relata, ele conta essa trajetória dele, porque ele foi um usuário de drogas, né? E ele, quando chegou ao plano espiritual, ele foi amparado, mas devido à boa conduta dele, ele hoje consegue dirigir esse hospital, né? E muitos jovens que chegam até lá, então assim, é muito bacana os relatos, porque a grande maioria não acredita que a vida continua, né? Então, existe uma questão de, tipo assim, a hora que eles descobrem que eles vão poder continuar, que eles vão poder levar a vida deles, que eles vão poder voltar a falar com seus parentes, então aquilo assim é uma nova vida realmente, né? É uma descoberta da qual é muito enriquecedor esse livro. Pessoas que passam pela experiência de quase morte, né? Sim. Elas relatam isso, né? Que Sim. elas se vê no ambiente de luz de uma energia Sim. muito boa, uma energia acolhedora que não dá vontade de voltar e que às vezes tem que voltar, que é por isso que ela passou por aquela experiência e ela volta com uma nova visão da vida. Inclusive o Júlio me contou, uma das informações que ele me deu foi sobre o coma, né? Porque eu perguntei para ele, o que é isso? Como sempre questionando, né? Por isso que eu tenho muito a ver com a Rebeca. Eu falei assim, o que é isso do coma? Ele falou assim que o coma é a dúvida entre ir ou ficar. É o limite, é o limiar. É o limite. É onde você... né? Mas assim, realmente, quem está na programação reencarnatória, se tiver que voltar, vai voltar. Mas essa experiência de quase morte o relato que nos chegam é de que realmente assim, as pessoas voltam transformadas. Né? Sim, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas aqui, eu lembro de uma mulher de São Paulo, que ela passou por 2 EQMs, ela passou por 2. Né? Ela, teve um acidente, depois teve um segundo acidente, e ela se viu saindo do corpo, né? E ela ela voltou, ela falou, minha vida transformou completamente, sim, né? Você tem mais prazer em viver, você tem mais amor à vida, você tem mais apego. Você dá mais importância. Mais importância, né? As pequenas coisas, porque o dia a dia faz com que a gente, muitas vezes, coisas que são básicas, né? A gente não dê importância. Né? Até desde o nascer do sol, até o pôr do sol, até o cantar de um pássaro. Só quando a gente perde que dá importância. Mas só quando a gente perde. Né? Aí, infelizmente, às vezes é pela dor, muitas vezes, que a gente aprende. Né? Então, esse relato desse livro que está também por vir é muito importante, porque ele também dá visão aos jovens da conduta que eles precisam ter, da análise que eles precisam ter a respeito do uso das drogas, de preservar o próprio corpo, o que acontece com as famílias, né, que se vê envolvida nesse processo. Então, assim, é muito enriquecedor. Eu não sei até que ponto vai o seu conhecimento dentro do espiritismo, porque você trabalha mais com esse dom mediúnico da psicografia. Sim. Muitas vezes a pessoa tem esse dom e nem é tão estudioso do assunto. Mas a pessoa que se droga, dependente químico, ela passa pelo momento do umbral antes do hospital ou não? Olha, depende muito de cada caso, né? Nesses livros que eu recebi, os personagens, na realidade, são reais. Porque toda a história do Eduardo, que é uma trilogia, é real. É real, é real. Não é história. Tá. E mesmo ele conta a história dele também? Ele não? conta a história dele. Ele conta a história dele, que ele foi um usuário de drogas e ele se afasta da família, né? Ele morre nas ruas, né? Mas ele é recolhido depois pelo plano espiritual e aí ele conta a nova vida dele, né, lá no plano espiritual. Mas o que acontece?
Com relação aos jovens que fazem uso, né, das drogas, é assim, muitos, infelizmente, eles perdem o controle, né, porque são alucinógenos. Haja visto a Cracolândia em São Paulo, né, que eles não conseguem sair desse mundo. Né? Então, muitas vezes, essa questão, eles agem mais eles são reféns disso, né? Eles não têm o controle mais, mas o plano espiritual, ele está ciente, né, de tudo, e muitas vezes até o próprio suicídio que acontece com relação àqueles que muitas vezes fazem uso, porque eles não têm mais o controle, né? Mas tudo isso é visto e tudo isso nem sempre todos passam pelo umbral, alguns já são recolhidos diretamente aos hospitais, né? Mas é o que eu falo, depende da postura daquele espírito. Então, se ele tem uma postura da qual ele não reconhece muitas vezes nem que desencarnou, né? Porque muitos acontece isso. Né? Isso acontece. A pessoa não percebe. Né? Então, ele não admite. E eles continuam próximos, né, à crosta terrestre e muitas vezes próximos às suas casas. Assombrando ainda. E muitas vezes utilizando daqueles que ainda consomem da energia desses, né? Para ver saciado o próprio vício ainda. Entendi. Né? O que é a psicografia para você? Olha, a psicografia, falando no termo técnico, né? A psicografia vem do grego, né? Ela psique é alma ou mente e grafia é escrita. Então, escrita da alma, né? A psicografia, para mim, é o intercâmbio entre o mundo espiritual realmente e o físico, né? É aonde os espíritos se valem do médium. De um canal de comunicação. De um canal de comunicação para colocar as questões deles, né? E dos seres humanos que necessitam ter, muitas vezes, as respostas. Então, existem 3 tipos de psicografia, né? Existe a mecânica, que é a do Chico Xavier, né? Que é quando o espírito se apropria da mão do médium, a parte motora, e ali ele redige. Tem a intuitiva, né, que é quando o espírito se acerca do médium, mas o médium ele pode colocar com as próprias palavras o pensamento do espírito. Né? Existe uma comunhão de pensamentos. Né? Ele entra só na mente, mas... Mas ele pode redigir com as próprias palavras. E existe a semimecânica, que é a que eu tenho, né, que uma hora a obra ou a mensagem vem pela minha mente e outra hora o espírito toma a minha mão e faz com que ela trabalhe sozinha. Entendi. Né? Então, eu acredito que a psicografia, como nós vimos o próprio Chico e tantos médiuns que hoje trabalham trazendo cartas consoladoras, eu acho que é uma ferramenta. Né? Eu acho que é o Divaldo, o Bacelli, né? Eu acho que são... É uma ferramenta, é um consolador. E né? o Divaldo tem a sua particularidade de muitas vezes escrever ao contrário, né? Ele vem escrevendo a mensagem ao contrário. É uma coisa impressionante. Eu sei de histórias que ele teve na África, até em dialetos africanos, ele escreveu em dialeto africano para o pessoal entender lá. Sim. Isso é incrível. É como espelho, né? Como espelho. É impressionante. Realmente é um dom, ele tem vários dons, tem né? Vários, e ele, assim, ajudou inúmeras Fora pessoas. Fora a eloquência dele, né? Muito, né? É incrível. Ele tem o dom da palavra, né? Ele tem... É gratificante poder estar ouvindo ele, realmente. Muito. Você sabe que uma vez que eu tive o prazer de entrevistar ele aqui no Fronteiras da Ciência, o Divaldo Pereira Franco, naquele dia que eu entrevistei, o programa era ao vivo no domingo. Passa no domingo, mas hoje não é ao vivo, é editado. Mas naquela época era ao vivo. Sim. E ele ia dar uma palestra de manhã em Santo André. E eu falei, nossa, ele vai dar uma palestra em Santo André. E quando termina a palestra, a multidão vai até ele. Certo. E ele atende todo mundo, Muito. né? Atende todo mundo. Aí iam levar ele para almoçar, descer a serra, porque ele ia dar uma palestra aqui na Universidade de Santa Cecília, no ginásio, porque aqui só caberia, nem Sim. no ginásio cabe, né? Mas encheu o ginásio com a palestra dele, e ele deu a palestra de tarde, aí terminou a palestra, a multidão de Santos foi atrás do Divaldo, e na época ele estava com 80 anos. E eu falei, como é que ele vai fazer o Fronteiras da Ciência às 7 horas da noite? Acredito. Passando por tudo isso, né?
palestra em Santo André, atendendo as pessoas, desceu a serra, palestra em Santos, atendeu as pessoas, agora vem para Fronteiras ao vivo. Sim. Ele não vai aguentar. Aí tiveram que tirar ele de lá correndo, porque faltavam 15 para 7, a gente entrava às 7 horas ao vivo, trouxeram ele aqui, colocaram aqui. Ele estava com muito mais energia do que eu. Eu acredito. Com 80 anos de idade, uma energia, uma e ele completou espontaneidade. 97 anos. Agora completou 97. 97 Né? Não, Ele teve aí que quando tinha 80. Ele realmente é um vigor. Né? Incrível, né? Incrível. Incrível. É uma aula porque ele é incansável. Incansável. Né? Eu tenho muito a aprender com todos eles. Né? Eu nem formiguinha eu sou. Ainda tenho muito que aprender nessa vida. Então, assim, são uma inspiração para mim. Com certeza. A gente está quase acabando o programa, Mônica. Passou muito rápido, é gostoso conversar com você. Passou muito rápido. Né? Mas você recebeu alguma mensagem que te impressionou? Você fala, meu Deus, né? Como Olha, ver isso? Eu tenho recebido algumas e assim, todas elas têm um caráter que, mediante cada história, né, a gente acaba se sensibilizando, né? Então, você se emociona com a mensagem, que às vezes não é para você, é para outra pessoa. Mas uma das que mais eu me emocionei foi de uma mãe, né, de uma professora. Que você conhecia, então? Que eu conhecia. E eu custei até, na verdade, não era professora, ela era uma diretora de escola que havia falecido e a filha era uma inspetora, né? Tá. E eu custei até entender o nome, porque, sabe assim, não conseguia, eu falei, como? E ela nunca havia recebido. Quando eu cheguei com a mensagem, ela realmente... Para a inspetora, você levou? Para a inspetora. Ela a mensagem da sua mãe. Da mãe, ela falou assim, não acredito. Eu esperei, né, tanto tempo, e assim, ela se emocionou muito, eu não lembro hoje... Tinham detalhes familiares? O teor da mensagem, mas assim, ela havia buscado e ela meio que já havia desistido de receber, né? Então eu fiquei feliz de poder... porque ela já tinha procurado, não tinha chegado e veio assim de forma espontânea. De forma espontânea. Através de você. E assim geralmente é assim que ocorre. Eu não sei realmente nenhum dado daquela pessoa, mas eu acredito que seja o Júlio que capta as mensagens e me traz, né? Não diretamente do desencarnado, né? Ele que passa para mim. E assim, é muito gratificante você ver que aquela pessoa, eu acho que o fundamental da psicografia é mostrar que a vida continua. É verdade. Né? Que existe um outro lado. É verdade, tem outro lado. A gente então, não termina aqui, né? Não termina aqui. Então, né? Até porque quem dita os livros escreve do outro lado. Sim, e haja visto também as crianças que estão vindo com lembranças de uma outra vivência, cada vez mais, a gente tem casos incríveis, né? E crianças que estão vindo com lembranças de uma outra vivência, e você vai ver e aconteceu aquilo que a criança está falando. E com detalhes, com pormenores, né? Isso, mais prova do que isso não tem também, existe, né? É verdade. Mônica, eu vou deixar mais uma vez o seu contato para as pessoas que quiserem te procurar, mandar alguma pergunta, tirar alguma curiosidade, né? Então eu vou deixar o contato da Mônica aqui. Então, pessoal, tome nota do WhatsApp dela primeiro, tá bom? É o WhatsApp, não é para ligar, por favor, né? Porque ela é profissional, ela trabalha, né? Manda mensagem, quando ela puder, ela vai ler e responder. Então, é 13 99 774 3029. Tomou nota? Vou repetir. 99 774 3029. Se preferir por e-mail, o endereço é monica.ventre@gmail.com. Vou aproveitar o momento para falar do próximo programa. O próximo programa eu estarei aqui com o Neto Rocha, né? O Neto Rocha, nós vamos fazer um programa, ele já esteve aqui algumas vezes e ele também tem um dom mediúnico muito aguçado, mas nós vamos falar um pouquinho também sobre o biomagnetismo, como que funciona essa área, né? Ele é muito especial, eu gosto muito do Neto, inclusive ele é sobrinho da Márcia Sobral. Olha. Né? Que esteve aqui no último programa, né? Então, Neto Rocha, te espero no próximo programa. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, pela primeira vez, a sua presença aqui e que seja a primeira de muitas outras. Se Deus permitir. Bom? Agradeço de coração a você, a sua irmã que está aqui com a gente. E a você, telespectador, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Um beijo no coração, paz, saúde e prosperidade.